Oi, gente, sejam bem-vindos, né, e bem-vindas a esta aula online, né? Vou gravar dessa forma e espero que vocês aproveitem ao máximo, né? Sempre que não entenderem alguma coisa que eu falar, algum conceito, ou enfim, voltem sempre à aula, né? Aconselho que vocês peguem um bloquinho de anotações também para anotar as dúvidas, para a gente tirar posteriormente, certo? Então, dando prosseguimento ao conteúdo, né, que nós começamos nas aulas presenciais e aí vamos continuar dessa forma online. Nós começamos a ver o metabolismo dos carboidratos e hoje especificamente nós vamos continuar com a glicólise, né, que é uma das primeiras etapas do metabolismo da glicose ou dos carboidratos, como a gente chama, certo? Antes de tudo, é bom a gente entender alguns conceitos, né, em relação a essa questão da utilização da glicose como combustível pelas células. Primeiro de tudo, isso é uma reação universal. A glicólise é a quebra da glicose, é uma reação universal. A gente vai ver um pouco melhor isso lá na frente, mas antes disso eu queria que vocês entendessem essa questão. A glicose, juntamente com o oxigênio, são utilizados pelas células para a obtenção de energia, né? Lembrem que eu até falei para vocês. Esse é o intuito principal de quando a gente come, né, ou faz o consumo dos carboidratos ou de qualquer outro tipo de macronutriente que a gente obtém da alimentação. Nós comemos para obter energia. Esse é o intuito principal da alimentação. Falando de forma mais metabólica, né? Não estou falando no sentido de prazer, no sentido da questão das vontades e das outras questões relacionadas com a alimentação. Do ponto de vista metabólico, nutricional, nós comemos para obter energia no final, tá? Então, essas são reações que acontecem em todas as células e nós temos a glicose como principal combustível utilizado por praticamente todas as células do nosso corpo, né? Com exceção de algumas células que não têm tanta preferência por glicose, mas 90% das nossas células fazem esse tipo de processamento energético, ou seja, captam a glicose que vem da alimentação e convertem em energia, certo? Bom, então aqui, dando continuidade, eu não sei se vai ficar muito visível para vocês, mas depois eu passo o PDF da aula para vocês acompanharem também, né? Fica até melhor para vocês darem um zoom e entenderem as figuras. Aqui a gente tem o mecanismo dos 3 macronutrientes, né, em relação à digestão e absorção e ao catabolismo desses nutrientes, para que a gente consiga ter no final a acetilcoenzima A. Lá na frente a gente vai entender melhor para que isso acontece ou por que isso acontece, mas diante do que a gente está estudando até agora, o que nos interessa é entender essa primeira etapa aqui, né, nós estamos nessa parte. A aula de hoje vai ser justamente essa fase aqui, que a gente chama de fase intermediária, tá? Para depois a gente conseguir entender esses mecanismos que vão culminar no ciclo de Krebs, certo? Então, o que acontece? Aqui em relação aos carboidratos, né? Lembrem, a gente faz a absorção e a digestão, né? Tanto de carboidratos, proteínas e lipídios, que eles vêm da alimentação, né? A partir do que a gente come, eles vão ser quebrados em moléculas mais simples, né? No caso aqui dos carboidratos especificamente, nós vamos quebrar os carboidratos em moléculas de glicose e essa glicose que está aqui, né? Ela vai ser quebrada novamente, né? Por isso que chama catabolismo, porque são reações de quebra, não são reações de síntese. Se fossem de síntese, era anabolismo. Então, no caso, como são reações de quebra, é o catabolismo, para no final a gente ter aqui a formação de acetilcoenzima A, certo? Então, aí, a partir daí, é o que a gente vai estudar ao longo agora da aula. Aqui, novamente, só mais outra figura, exemplificando da mesma forma, tá? Só que de um modo um pouco mais detalhado, porque aqui a gente consegue perceber que a partir dos carboidratos da dieta, a gente tem a glicose, né, o monossacarídeo, e a glicose ela vai nos prover o ácido pirúvico, também chamado de piruvato. O piruvato ele vai ser convertido em acetilcoenzima A, e é a partir dessa acetilcoenzima A que a gente vai dar início ao ciclo de Krebs, tá? Essa figura ela é praticamente igual a outra, esse detalhe apenas que diferencia essa figura da anterior, certo?
Só para mostrar que antes dessa formação dessa coenzima A, a gente tem a formação de ácido pirúvico ou piruvato a partir da molécula de glicose. Bom, aqui nós temos aquelas reações que eu já mostrei para vocês na aula passada, né, nas aulas passadas, na verdade. Vocês podem voltar lá e ver. Em relação quando a gente tem as reações de anabolismo e catabolismo, né, que são as duas vias do metabolismo. Lembrem, são duas vias que não tem nada de positivo ou negativo, são importantes que aconteçam, certo? Então, tanto no anabolismo como no catabolismo, a gente precisa que essas reações aconteçam para que o metabolismo funcione e no final a gente tenha a produção de energia, né? A nossa principal moeda energética é o ATP e esse ATP celular, ele só é formado se as reações metabólicas acontecerem, certo? Então, no caso, especificamente falando das reações da glicólise, que é quebra de glicose, então nós estamos falando aqui de reações de catabolismo, certo? Reações de quebra, né? Então, nós vamos ter, no caso, o carboidrato, que vai nos dispor a glicose, que vai ser quebrada, né, em reações catabólicas, para no final a gente ter a produção de ATP, né? Não só ATP, como os cofatores também, NADH, NADPH, o FADH2, né? E como produtos finais, a gente tem formação de CO2, água, amônia específica para proteína. Então, nesse caso, em específico para a glicólise, a gente só tem como produto final CO2 e água, certo? Então, aqui, só para exemplificar para vocês a utilização de glicose pelo organismo, né? Eu falei para vocês desde as primeiras aulas que todo o nosso metabolismo, na verdade, ele gira em torno dessa utilização da glicose, né? As células vão utilizar a glicose como fonte energética, o cérebro tem preferência pela utilização da glicose e é por conta disso que a gente mantém essa homeostasia da glicose capilar. Lembrem, né? Eu falei para vocês desde o início que a gente mantém a nossa glicose capilar em torno de quê? De 100 miligramas por decilitro, né? Geralmente é o considerado normal. Por que a gente faz isso, né? Isso não é à toa. Na verdade, a gente faz essa homeostasia, né, dessa quantidade de glicose capilar, porque o nosso cérebro precisa de glicose como fonte de energia 24 horas por dia, visto que o cérebro ele não para de funcionar em nenhum momento. Então, o corpo trabalha em prol disso, além do que, como eu já falei, as outras células também utilizam glicose como fonte energética, né? Por ser um processo universal que qualquer célula consegue fazer, então essa glicose precisa estar disponível na corrente sanguínea para que as células consigam utilizar essa glicose como substrato energético, tá? Essa é uma das funções da glicose, ela não tem apenas essa função. Aqui eu elenquei 3 funções, né? Para que a gente consiga ter essa noção da importância dessa glicose. Então, a gente tem a glicose como função de armazenamento, né? Nós armazenamos, enquanto animais, o glicogênio, né? A gente armazena a glicose como moléculas de glicogênio. Lembrem, as plantas armazenam glicose como amido, os animais armazenam glicose como glicogênio, tá? Então, esse armazenamento de glicogênio, ele é específico só para os animais e é uma forma que o corpo tem da gente manter moléculas de glicose armazenadas. Tem um problema porque o nosso armazenamento de glicogênio, ele é pouco, né, em comparação com a gordura, por exemplo. Nós temos mais gordura corporal do que glicogênio e ele só é armazenado no fígado e nos músculos, né? Lá na frente a gente vai estudar melhor as reações de formação e degradação do glicogênio e a gente vai entender um pouco melhor como é que funciona toda essa sistemática, tá? Mas por enquanto a gente vai só se deter a glicólise e é importante só que vocês saibam isso. A glicose a gente armazena como glicogênio. A gente consegue também ter a degradação da glicose, como eu já falei, pelas reações catabólicas para formar o piruvato. Lembrem que eu falei lá para vocês do piruvato, tá? E aí esse piruvato, ele vai ser o final da via para início de outra, né? A gente vai ter esse piruvato no final da via glicolítica para início do ciclo de Krebs com a formação dessa coenzima A, tá? Mas o que interessa a gente saber agora, por enquanto, é que a glicose, ela tem função de armazenamento, né? Formando moléculas de glicogênio. A glicose, ela tem função catabólica, né? A gente quebra a glicose para obter piruvato, posteriormente obter energia a partir disso.
E a glicose ela pode seguir uma outra via alternativa, que é a via das pentoses, né, que a gente vai estudar um pouco mais na frente também, que é quando a gente tem a formação de ribose 5-fosfato a partir da molécula de glicose. Para que serve essa via alternativa? Na verdade, essa via ela serve para a produção de material genético, né? Lembrem que tanto o DNA quanto o RNA, eles têm as riboses, né, que vai formar o material genético. E para a gente ter essa formação de ribose, precisamos do molde inicial, que são as moléculas de glicose, tá? Então, a partir da glicose, a gente consegue formar material genético, né? Então, vejam que o que eu quero dizer com isso? A glicose ela não tem só essa função energética, ela apresenta outras funções também. Poderíamos citar outros exemplos, como, por exemplo, a função estrutural, né? Para muitos animais e plantas, os polissacarídeos advindos da glicose ou do próprio amido também têm a função de estrutura, né? Então, acaba que ajuda formando outras estruturas celulares e não tem função energética. As fibras, por exemplo, também, né, não tem função energética, mas tem função estrutural e, no caso, para humanos, tem função metabólica, certo? Em relação à glicólise, eu coloquei aqui só para vocês terem noção do processo em si, a parte de denominação. É um processo universal, né? Lembrem, glicólise, lise da glicose, tá? Quebra da molécula de glicose. Então, a gente tem aqui a glicose, uma única molécula, tem 6 carbonos. Vai ser quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos, chamadas ácido pirúvico ou piruvato, tá? Então, quando a gente tem o metabolismo da glicose inicialmente, como eu falei, ações de quebra, catabolismo, né? Justamente quebrar essa molécula aqui de glicose em 2 moléculas menores de ácido pirúvico ou piruvato. É uma regra muito simples, né? Eu tenho uma molécula maior de 6 carbonos e aí eu faço uma quebra em 2 moléculas de 3 carbonos, tá? Então, essa, resumidamente, de forma bem simples, seria a glicólise. Então, aqui, ela é um processo universal, já falei para vocês, né? Tanto os animais quanto as plantas, eles obtêm energia através da glicose, né? Todas as células conseguem fazer essa quebra, tá? É um processo no qual é uma única molécula de glicose formando 2 de piruvato. Lembrem sempre disso, tá, gente? Por quê? Às vezes as pessoas acham que é uma molécula de glicose para cada uma de piruvato, mas não, é uma de glicose para 2 de piruvato, certo? E a partir dessas reações, que a gente vai ver a seguir, a gente tem a formação de energia, né? Energia química livre, na forma de quê? ATP, no caso 2 ATPs, e NADH2, tá? Aqui eu coloquei de forma mais exemplificada as reações, né? Novamente falando aqui, ó, uma molécula de glicose formando 2 moléculas de piruvato. Aqui novamente formando ATP, né? E saindo também NADH2 via a quebra da glicose. Aqui nós temos as etapas da oxidação da glicose, né? Então, o que significa isso? Essas 3 vias, elas são importantes porque, lembrem, eu falei lá no início, a glicólise, ela é a primeira etapa, né, para a gente quebrar essa molécula de glicose para formar piruvato, depois esse piruvato vai ser transformado em acetilcoenzima A, que vai dar início ao ciclo de Krebs, e por fim, a gente tem a cadeia respiratória. Então, se a glicólise ela não acontece, as outras reações que vão vir em sequência não vão ter como acontecer também. Por isso que é importantíssimo que a célula comece, né, a quebrar essa molécula de glicose para que no final a gente tenha lá na cadeia respiratória, né, essa formação de ATP via mitocôndria. A gente vai entender isso melhor lá na frente, mas o que eu quero que vocês entendam é que para que no final, lá na mitocôndria, aconteça a respiração, a cadeia respiratória com a fosforilação oxidativa, eu preciso que, primeiro de tudo, a glicose seja quebrada, ou seja, eu preciso que a glicólise aconteça. Não tem como a cadeia respiratória acontecer sem que antes a glicose seja quebrada, certo? Então, esse é um dos principais fatores que a gente precisa aprender para poder entender lá na frente como é que o ciclo de Krebs vai acontecer, né? Então, aqui vocês podem perceber pela figura, que até coloquei, a gente tem aqui a primeira etapa, que é a glicólise, a segunda etapa, que vai ser o ciclo de Krebs, né, com a oxidação do piruvato e o início do ciclo de Krebs, para no final acontecer a cadeia respiratória, certo? Então, não tem como isso aqui acontecer sem que antes a glicose seja quebrada.
tá? No caso aqui é em relação à fermentação, que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas a gente vai se deter primeiro a essa parte inicial aqui, que é a quebra da glicose com o final da cadeia respiratória acontecendo, certo? Aqui é só uma figura ilustrando como essas reações vão acontecer, porque aqui a gente tem dois conceitos importantes que vocês entendam. Primeiro, a glicólise, ela acontece no citoplasma, tá? Ela vai acontecer depois que a glicose sai do capilar sanguíneo, entra na célula, e essa glicose aqui já no citoplasma vai ter a quebra, tá? Isso é um conceito muito importante também que vocês aprendam. A glicólise acontece no citoplasma, certo? Depois que a glicose ela é quebrada e a gente vai ter as moléculas de piruvato sendo formadas, e aí a gente vai dar início ao ciclo de Krebs, né? Lembrem, né, que é uma fase intermediária para depois acontecer a fosforilação oxidativa. Lembrem também de outra coisa. Para que o ciclo de Krebs aconteça, eu preciso da formação de acetilcoenzima A, que vem do ácido pirúvico ou piruvato, que veio da quebra da glicose. Então, essa acetilcoenzima A, ela é formada na mitocôndria, e tanto o ciclo de Krebs quanto a fosforilação oxidativa vão acontecer na mitocôndria. O que se implica dizer, né, resumidamente? Glicólise, a primeira etapa acontece no citoplasma, e o ciclo de Krebs com a fosforilação oxidativa vai acontecer na mitocôndria, tá? Então, esse piruvato, depois que ele é formado, se ele for convertido em acetilcoenzima A, essa conversão acontece na mitocôndria para dar prosseguimento ao ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa também na mitocôndria, certo? Aqui a gente tem a reação, né, de forma bem simples, mostrando essas vias, né? São 10 reações, na verdade, sequenciais que vão acontecer para que a gente tenha a quebra dessa molécula de glicose em duas de piruvato. Vai ficar um pouco repetitivo, porque simplificadamente, quando a gente resume a glicólise, na verdade é só isso, né? É essa quebra da molécula de glicose, uma única glicose, formando dois piruvatos, tá? Então, aqui percebam que as reações elas vão acontecendo e chega um momento que elas se dividem, né? E a partir daqui a gente vai ter reações acontecendo em simultâneo de forma dobrada, tá? Para no final a gente ter piruvato, ATP e NADH, certo? Aqui novamente eu coloquei só para vocês verem depois, né, pelo material, a questão mais de definição, né, que são 10 reações novamente, como eu já falei, vai acontecer no citoplasma. Deixa eu voltar aqui, vou passando. É dividido em duas fases, isso é muito importante também. Por quê? A glicólise, ela tem duas fases características. Uma delas é a fase preparatória, que é a fase em que a gente tem o aprisionamento da glicose dentro da célula, com o investimento de duas moléculas de ATP, né? Para depois a gente ter a fase de pagamento, com a produção de duas moléculas de ATP e duas moléculas de NADH. O que isso implica dizer? Na fase preparatória, né, que também é chamada de fase de investimento, a célula ela gasta dois ATPs para poder quebrar a glicose. Aí você pode pensar, se é uma reação que eu vou quebrar a glicose, pensem bem, eu vou quebrar a glicose em duas moléculas de piruvato, né? Piruvato, piruvato. Para lá no final eu ter ATP, né? Ter energia. E aí você pode pensar, mas como é que se essas reações acontecem? Para que no final eu tenha energia, para que a célula vai investir ATP aqui para o início da reação? Na verdade, a célula tem que fazer esse processo de investimento, porque senão as reações elas não acontecem, tá? Então, inicialmente, há de fato esse investimento, a célula vai investir duas moléculas de ATP na fase inicial, mas no final, quando a gente tem a fase de pagamento, esses ATPs eles vão ser pagos, digamos assim, né? A célula vai produzir 4 ATPs e aí ela vai pagar de forma, entre aspas, né? Ela vai pagar esse ATP que foi utilizado, certo? A gente vai entender um pouco melhor lá na frente quando a gente for ver as reações. Então, aqui a gente tem essas reações da fase preparatória, com esse investimento dos ATPs. Então, veja que aqui eu tenho a glicose, ela vai receber um fosfato, se transformar em glicose 6-fosfato. O que é que isso implica dizer? Aqui, esse ATP que está entrando, o primeiro ATP que entra, ele entra justamente para acrescentar um fosfato à molécula de glicose. Percebam aqui,
Eu tenho um ATP, adenosina trifosfato. Ele vai perder um fosfato. Esse fosfato vai vir para cá, para a molécula de glicose. E aí eu tenho ADP sendo liberado, certo? Então, o que isso implica dizer? Esse fosfato que foi adicionado à glicose, ele tem uma função primordial, que é a função de aprisionamento da glicose no citoplasma. Se a gente não aprisionar essa glicose no citoplasma, essa glicose por difusão ou por osmose, ela vai sair do citoplasma para o meio extracelular. Aí você pode perguntar por que vai sair, né? Por que ela tem que ser aprisionada? Primeiro, porque se a gente pegar aqui a célula, deixa eu voltar aqui, mostrar pra vocês. Se eu pego aqui a célula e aí eu tenho aqui a glicose, né? Ela vai sair daqui do capilar para a célula. Quando a gente precisa de energia, né? Ou quando a gente está em jejum e passa a se alimentar, o nosso capilar sanguíneo ele vai estar cheio de glicose, enquanto a célula tem o quê? Menos glicose, né? Ela vai sair de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Essa reação ela vai acontecer facilmente, a glicose vai passar para cá, né? E ela vai ficar aqui na célula. Depois de um certo tempo, a célula vai ficar cheia de glicose aqui dentro do citoplasma, e vai diminuir a concentração de glicose no meio extracelular, que seria esse meio aqui, né? Então, o que isso implica dizer? Eu vou ter o meio mais concentrado e agora eu tenho o meio menos concentrado. Se a gente fosse pensar em osmose ou em difusão passiva, a glicose sairia daqui da célula e voltaria para o meio extracelular, voltaria para o capilar sanguíneo, porque ela sairia do meio, de novo, mais concentrado para o meio menos concentrado. Para que isso não aconteça, essa glicose ela precisa ficar, entre aspas, presa dentro da célula, tá? Ela precisa ficar presa para justamente que esse processo aqui ele não aconteça. E aí, o que vai fazer com que essa glicose fique presa? Ela vai ganhar um fosfato. Esse fosfato, ele vai ficar no carbono 6, por isso que ela chama glicose 6-fosfato, e aí depois que a glicose recebe esse fosfato, ela vai ficar presa dentro da célula, e aí sim, as reações subsequentes vão acontecer, certo? O que isso implica dizer? Depois que a glicose recebe o fosfato, há uma sinalização, né, para a célula de que a glicólise vai acontecer, e aí todas as 9 reações que vêm depois, elas vão acontecer sem parar, né? Porque a glicose recebeu esse fosfato, certo? Então aqui a gente tem o primeiro ATP, que foi gasto, né, para doar esse fosfato para a glicose ser aprisionada, e aí depois a gente tem um outro ATP sendo gasto aqui para doar outro fosfato para que a glicose, ela passa por isomerias, transforma em frutose 6-fosfato, e aí quando ela ganha esse outro fosfato, ela se transforma em frutose 1,6-bifosfato, né? Então são aqui os 2 ATPs que a gente gasta nessas 2 reações, né? E aí a fase de investimento com o gasto de 2 ATPs, certo? Depois a gente vem para a fase de pagamento. Essa frutose 1,6-bifosfato, ela agora vai ser quebrada, né? Lembrem que é uma molécula de 6 carbonos, que eu falei antes, tá? Então, ela vai ser quebrada em 2 moléculas agora de 3 carbonos. Você poderia perguntar, por que então que essa frutose 1,6-bifosfato, ela não é quebrada em 2 moléculas iguais de 3 carbonos, né? Ela é quebrada em uma molécula de acetona e uma molécula de aldeído. Ela poderia ser quebrada em 2 moléculas de aldeído logo, isso custaria menos para a célula. Mas por que não acontece? Porque justamente a fórmula molecular da frutose, ela não é simétrica, né? Ela é assimétrica. E essa assimetria faz com que quando a molécula ela é quebrada, ela forme 2 moléculas diferentes, uma acetona e um aldeído. É tanto que justamente a próxima reação é transformar essa acetona em uma molécula de aldeído para que as reações continuem acontecendo, certo? Depois que é formado esses 2 gliceraldeídos 3-fosfato, eles vão seguir as mesmas reações, né, que a gente chama, são reações que vão acontecer em dobro, né? E aí, no final, a gente tem a formação de quê? Piruvato, o ácido pirúvico, lembrem que são 2 moléculas, e aí a gente tem formação de novo aqui de ATP.
No caso, se são 2 ATPs, aqui são 2. No final, a gente tem como saldo 4 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. Lembra, se tudo aqui está acontecendo em dobro, então isso aqui que está acontecendo vai ser duplicado, tá? Por isso que no final a gente tem essa formação de 4 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. Aí a gente faz aquela conta, né, para saber o saldo final das reações. Eu investi 2 moléculas de ATP no início, no final eu tenho a formação de 4 moléculas de ATP, como saldo final eu tenho o quê? 2 ATPs, certo? E 2 NADH. Ok? Então, aqui em relação ao balanço energético, novamente, né? Então, a gente tem, como eu já falei, esse consumo aqui de 2 ATPs, mas no final a gente forma 4 ATPs com saldo líquido de 2 e 2 NADH e 2 moléculas de água, tá? Na figura vocês visualizam melhor também, ó, né? Tá explicando. Mostrando até aqui onde acontecem as reações, ó, glicólise no citoplasma, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, mitocôndria. Que tem só uma figurinha para mostrar, né, que a glicólise ela não produz tanto ATP assim, mesmo sendo uma reação tão importante, mas quando a gente compara, por exemplo, com o ciclo de Krebs e com a fosforilação oxidativa, a gente percebe que a glicólise ela não tem uma formação tão absurda assim de ATP. A gente tem o quê? 2 ATPs no final da glicólise. Só que lá no final, na fosforilação oxidativa, ela consegue formar até 32 ATPs. Veja a diferença como é gritante, né? Então, é por isso que a glicólise ela é uma etapa inicial e ela é importantíssima. Mas se a gente fosse obter energia só a partir da glicólise, ou só exclusivamente a partir da glicólise, nós não teríamos tanto aproveitamento assim, tá? Então, por isso que essa reação, ela precisa dar prosseguimento para o ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, para no final a gente ter mais ATP sendo formado, tá? Então, no final das reações, a gente tem a formação de piruvato, como eu falei para vocês, né? A gente tem essa formação, uma molécula de glicose para 2 de piruvato. Eu já falei para vocês também inicialmente que esse piruvato ele vai ser convertido em acetilcoenzima A aqui para dar seguimento ao ciclo de Krebs. Mas na verdade a gente tem mais 2 destinos para o piruvato, né? Então, quando termina a glicólise, o piruvato ele pode seguir 3 destinos. Ele pode ir para o ciclo de Krebs, ele pode ir para a fermentação lática ou no caso, para fermentação alcoólica, tá? Que é o que a gente vai estudar aqui futuramente. Quando a gente pensa nesse sentido, qual o destino do piruvato, o que vai ditar esse destino, né? Ou o que vai dizer para qual destino ele vai seguir? Justamente é o que, gente? Concentração de oxigênio, tá? O que isso implica dizer? No meio aeróbico, em que eu tenho oxigênio disponível, o piruvato ele vai seguir para ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Lembrem lá da fisiologia, né? A gente capta o oxigênio, esse oxigênio ele vai pelas hemácias, né? Via capilar sanguíneo para todas as células, esse oxigênio sai da hemácia e vai entrar na célula para vir para a mitocôndria, né? E ser utilizado nas reações do ciclo de Krebs, não no ciclo de Krebs, mas na fosforilação oxidativa, tá? Então, se tem oxigênio disponível, o piruvato ele vai ser direcionado, digamos assim, para o ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Caso a gente não tenha oxigênio, esse piruvato ele vai ser direcionado para as reações de fermentação, tá? Que a gente vai estudar agora mais à frente. A fermentação ela pode ser alcoólica ou ela pode ser láctica, né? E no caso, todas as duas, elas não precisam de oxigênio para acontecer. Por isso que essa questão de ter oxigênio ou não, ele vai dizer muito em relação à questão para onde o piruvato vai seguir, qual caminho o piruvato vai seguir, tá? Então, aqui a gente tem as 3 reações, né? Os 3 tipos de destinos que o piruvato pode seguir. Veja que aqui eu tenho a molécula de glicose, de novo, né? A glicólise em si aqui, de novo, ó. Uma glicose formando 2 piruvatos, e esses piruvatos eles vão ter destino de acordo com as condições de oxigênio celular. Se a célula tem oxigênio, ele segue aqui,
via respiração, a fosforilação oxidativa, tá? Se não tem oxigênio, formação de lactato ou de etanol. No caso, quando a gente tem formação de etanol, é a fermentação alcoólica, tá? Como o próprio nome diz, né? Eu consigo formar no final 2 moléculas de etanol e 2 moléculas de CO2. Se eu tenho a formação de lactato, é a fermentação láctica, né? E aí eu tenho a formação de 2 moléculas de lactato com CO2. Se eu vou, se o piruvato ele vai seguir pela via ciclo de Krebs fosforilação oxidativa, então a gente tem formação no final de 4 moléculas de CO2, 4 moléculas de água e as 32 moléculas de ATP, certo? Aqui só mais uma figura exemplificando também os destinos, né, que o piruvato pode seguir, principalmente em relação às fermentações, fermentação lática e fermentação alcoólica. Um dado muito importante, e eu acho que isso é um pouco óbvio até para vocês, mas nós, os animais, nós não fazemos fermentação alcoólica, tá? Quem faz fermentação alcoólica são os micro-organismos, bactérias e leveduras, tá? Então, a gente não consegue transformar esse piruvato em etanol nas nossas células. Na verdade, nenhum animal consegue, tá? Então, quem consegue esse processo são as bactérias e as leveduras. Eles conseguem, através de um carboidrato, né, converter o piruvato em álcool, tá? No caso dos humanos e dos animais de forma geral, a gente faz a fermentação lática, né? A gente converte o piruvato em ácido lático. Para ambos, o rendimento é o mesmo, 2 ATPs, tá? Então, aqui a gente tem de novo as 3 reações, né? Aqui a fermentação lática, aqui a respiração propriamente dita, né, com o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, e aqui a fermentação alcoólica. E um dado muito importante é que todas as 3 reações, elas objetivam obter, além dos substratos finais, nada mais. Observem, né, a gente tem essa produção de 2 moléculas de nada mais. E aí você pode perguntar, mas para que essa preocupação com a formação de nada mais, né, pelas essas 3 reações? Na verdade, essa formação do nada mais, ela serve para retroalimentar o processo de glicólise. Esse NAD que está aqui, ele vai voltar para cá e ser utilizado nas reações da glicólise. Perceba que aqui a gente usa 2 moléculas de nada mais para formar NADH, né, ou NAD reduzido, certo? Então, esse NAD+, que é produzido, ele retroalimenta o sistema. Em relação à fermentação lática, né, eu coloquei aqui um exemplo de como ela acontece no nosso corpo, né, de forma prática, na verdade. Isso aí vocês vão estudar na parte de nutrição esportiva, especificamente, mas é importante que vocês saibam a aplicação que a gente tem isso no nosso metabolismo. Então, a gente tem aqui um músculo, e o músculo, ele, lembrem, eu até falei isso já no início da aula, a gente armazena glicogênio, né, nos músculos e no fígado, né? Esse glicogênio, ele vai ser quebrado, coloca aqui, ó, glicogênio, ele vai ser quebrado em glicose pelo músculo, e essa glicose, ela pode ser convertida em piruvato. E o piruvato, a partir das condições aeróbicas ou não, ele vai seguir os 2 destinos, ou a fermentação lática ou a respiração propriamente dita. Quando e por que a fermentação lática no músculo, né? A gente sabe que o trabalho muscular, ele é ininterrupto a partir do momento que ele começa, e caso não haja oxigênio o suficiente, né? Se não chega oxigênio suficiente para esse trabalho muscular, o músculo, ele começa a converter o piruvato em lactato, porque vai faltar oxigênio, mas as reações, elas não param, né? Então, esse piruvato, ele vai ser convertido em lactato, e esse processo de fermentação lática, ela vai ficar acontecendo enquanto o músculo estiver trabalhando, principalmente quando exercícios de explosão ou exercícios de muita força, uma intensidade muito alta em pouco tempo. O que isso implica dizer? Não dá tempo ao oxigênio chegar na fibra muscular e ela precisa de energia de forma mais rápida. Uma das vias vai ser via fermentação
lática. Isso acontece muito, por exemplo, na musculação e é um dos principais componentes responsáveis, por exemplo, pela fadiga muscular ou aquele desconforto que as pessoas sentem como dor ou queimação quando fazem exercício muito intenso, tá? Isso é provocado justamente por essa formação do ácido lático. E de onde vem esse ácido lático? Novamente, quebra do glicogênio, que vai ser transformado em glicose. A glicose, via glicólise, vai ser convertida em piruvato. Piruvato, sem oxigênio, vai seguir pela fermentação láctica para a formação de ácido lático, né? Que é o que vai trazer todo esse desconforto na hora da atividade física. Depois desse ácido lático, ele vai seguir outras vias, que a gente vai estudar mais à frente, e ele vai ser metabolizado no fígado, né? Ele não fica concentrado no músculo, né? Ele vai sendo utilizado metabolicamente pelo fígado, tá? Mas aí a gente vê nas próximas aulas, quando a gente for estudar a gliconeogênese, a gente vai estudar o ciclo de Cori e a gente vai perceber essa função que o ciclo de Cori tem, que é captar esse lactato produzido pelo músculo e converter ele novamente em glicose lá no fígado, tá? Mas por enquanto o que é importante a gente perceber, existem essas reações, né, de forma prática, digamos assim, e acontecem justamente pela utilização da glicose como fonte de energia pelo nosso músculo, certo? Aqui a gente tem só uma outra figura, eu coloquei para vocês visualizarem um pouco melhor, né? Que a gente tem justamente a formação aqui do lactato pela fermentação láctica ou utilização do piruvato pela respiração aeróbica, né? Via ciclo de Krebs, né? Como eu já expliquei para vocês. Aqui em relação à fermentação alcoólica, lembrem novamente, né? Os animais não fazem fermentação alcoólica. Só os micro-organismos, como bactérias e leveduras, que fazem a fermentação alcoólica, né? Então, elas conseguem captar a glicose dos carboidratos e depois que o piruvato é formado, ele é convertido em etanol, tá? A gente não consegue fazer isso e esse tipo de fermentação ou de respiração, né? Ele compete a esses micro-organismos, certo? Aqui eu coloquei para vocês entenderem a aplicação prática, né, dessas reações, que são de extrema importância para a tecnologia dos alimentos. Lá no quinto período vocês pagam tecnologia dos alimentos e aí vocês vão entender como as reações de fermentação elas são de extrema importância na área de tecnologia dos alimentos e de produção alimentar. Né? A partir dessa fermentação, a gente consegue produzir diversos gêneros alimentícios que sem essas reações eles não são possíveis, né? Então, por exemplo, produção de bebidas alcoólicas como vinho, cerveja, conhaque, dentre outras, cana, enfim, todas as outras bebidas alcoólicas, produção de pão, produção de massas de forma geral, iogurte, kefir, produtos lácteos, todos eles são fermentados. Até o próprio chocolate que a gente tem, ele passa pelo processo de fermentação também. E se não acontecer essas reações de fermentação, a gente não tem a produção desses gêneros alimentícios, tá? Então, são reações de extrema importância e que são muito utilizadas, né? Tanto aí pelas indústrias, como para pequenos produtores, pessoas que manipulam alimentos, né? Que produzem esses tipos de alimentos. Todas essas reações, na verdade, são reações de fermentação, tá? Elas produzem em maior ou menor grau, né? O álcool, mas em todas há essa produção de etanol. Por exemplo, no caso dos pães, a gente tem sim a formação de etanol, né, pelas bactérias, só que esse etanol ele é vaporizado no processo de assar do pão, né? Quando ele passa pelo processo de assar, esse etanol ele é vaporizado, é o que dá o cheiro característico do pão, inclusive, mas aí ele não fica no produto. É diferente, por exemplo, das bebidas alcoólicas, né? Nas bebidas alcoólicas a gente tem a incorporação do etanol no produto, tá? Aqui eu coloquei só para exemplificar como é que é feito o vinho, né? E pode perceber que aqui ele passa, ó, pelo processo de fermentação, tá? Justamente essa fermentação é o que? Glicólise, né? Quebra da glicose para formar piruvato e a partir do piruvato a gente tem a formação de etanol, certo? Aqui a gente tem a regulação dessas vias, né? Via hormônio, lembrem, gente, não existe metabolismo sem o comando hormonal, principalmente no que compete aos carboidratos. Por quê? Lembrem de novo das últimas aulas, eu falei para vocês, quando a gente consome carboidrato, que a glicose aumenta na corrente sanguínea, a gente tem um aumento da produção de insulina e diminuição da produção de
glucagon, que são inversamente proporcionais. O que é que isso implica dizer? Que a insulina e o glucagon, eles são diretamente proporcionais a essas vias que vão acontecer da quebra, no caso, da glicose ou da utilização da glicose, tá? Então, aqui justamente a figura mostra que a insulina, ela ativa a glicólise, enquanto o glucagon, ele desativa a glicólise. Gravem muito bem isso. O que é que isso implica dizer, gente? Que se a insulina ativa a glicólise, é óbvio, é porque eu tenho glicose disponível, eu estou no estado alimentado, eu tenho glicose disponível para ser quebrada para formar energia. E aí justamente o papel da insulina como hormônio, além de fazer com que a glicose ela entre na célula, né, ela consiga entrar nas células que tem os GLUTs, que tem os transportadores de glicose, a insulina vai também ativar as enzimas da via glicolítica e facilitar que a glicose seja quebrada, tá? Em contrapartida, o glucagon, ele desativa a glicólise. Isso também é óbvio. Se eu estou produzindo glucagon, eu estou no estado de jejum. Se eu estou no estado de jejum, eu preciso de energia, então eu não tenho glicose disponível, não posso ativar as vias de quebra de glicose porque eu não tenho glicose disponível. Pelo contrário, eu preciso produzir glicose endógena, tá? Então aqui é mais ou menos para exemplificar para vocês e mostrar como essas vias são reguladas também pelos hormônios, tá? Para finalizar, eu tenho aqui uma figura que mostra como o consumo de carboidratos em excesso faz com que a gente tenha o aumento da concentração de gorduras. É aquela velha história, carboidrato engorda, né? E a gente escuta muito isso, o carboidrato engorda, dieta low carb, dieta cetogênica, né? Que para emagrecer tem que consumir menos carboidrato, né? Quando a gente for falar de forma presencial e online, né, eu falo um pouco melhor para vocês sobre isso, mas aqui eu só quero exemplificar para vocês o porquê disso, né? Metabolicamente falando, por que isso acontece, né? Então aqui a figura, ela tá em espanhol, mas ela tá muito fácil a gente entender, tá? Então aqui eu tenho os carboidratos, deixa eu trabalhar aqui. Eu tenho os carboidratos que, novamente, né, convertido em glicose, a glicose via glicólise vai ser convertida em piruvato, o piruvato vai ser convertido em acetilcoenzima A para entrar aqui no ciclo de Krebs, para formar o que no final, gente? ATP, energia. Mas aí pensa, eu preciso de energia, eu capto a glicose, eu quebro essa glicose e aí eu obtenho a energia que eu preciso. Eu já tenho a energia que eu preciso, então quando a célula está cheia de ATP e esse ATP ele está alto, ele vai sinalizar para a célula que eu tenho já energia o suficiente. ATP alto desativa a glicólise vai parar. Se a glicólise para, mas eu continuo tendo glicose em excesso, essa glicose ela precisa ser metabolizada. Lembrem, a gente não joga fora os nutrientes que a gente, depois que já passou pelo processo absortivo, que já entrou na corrente sanguínea, a gente não excreta. O que a gente faz? Armazena. Então, se eu já tenho energia suficiente, esse ATP, ele desativa a glicólise, essa glicose que continua aqui disponível, ela vai ter que ter um destino, né? Ela precisa ser convertida em uma outra coisa para ser armazenada. A gente pode armazenar como glicogênio, mas também esse acetilcoenzima A em excesso, ele vai ser convertido em gordura. E é aí onde a gente entende que o excesso de glicose, o excesso de carboidratos, né? Porque a glicose ela vem desse carboidrato. O excesso de carboidratos, ele vai fazer com que esse excedente seja armazenado na forma de gordura, né? É por isso que a gente fala nesse sentido de que se você quer diminuir a quantidade de gordura corporal de uma pessoa, você deve começar restringindo o consumo de carboidratos e não apenas restringir o consumo de gorduras, porque os carboidratos, eles têm relação direta com o armazenamento de gordura corporal, tá certo? Então, vejam que o metabolismo ele acontece de forma integrada, né? E a partir de um conceito inicial, como por exemplo a glicólise, que foi o que a gente acabou de ver, a gente consegue entender outras questões que estão associadas. Desde a parte de tecnologia dos alimentos, quando você tem produção de alimentos via fermentação alcoólica,
desde a parte da nutrição esportiva, né, quando você consegue entender como o músculo utiliza essa glicose como fonte de energia, até entender outras questões maiores, como a questão da manutenção ou perda do peso corporal, tá? Então vejam que é uma única reação, né? Uma única via, na verdade, que é a glicólise, composta por 10 reações, em que eu converto a glicose em piruvato, mas que a partir dela eu consigo entender outras questões que estão envolvidas, tá? Então, espero que vocês tenham entendido, né? Se ficou dúvida, anota, deixa para tirar online. Pega o capítulo de bioquímica lá do Bioquímica Ilustrada de Pamela e estudem, leiam, né? Tirem todas as dúvidas, porque isso é de extrema importância. Se vocês não conseguirem entender como acontece a glicólise, esse básico que eu falei aqui para vocês não vão conseguir entender o que vai vir mais à frente, tá? Então, agradeço a participação de vocês e espero o nosso encontro online, né, pra gente poder tirar todas as dúvidas, tá certo? Um grande beijo e até mais.